oportunidade, é um momento de vaga de emprego, é um momento de crescimento. Então, o que nós queremos é isso. Nosso papel é divulgar essas vagas, essas oportunidades, utilidade pública para que a nossa população tenha acesso e saiba do que está acontecendo na cidade e o que está acontecendo de oportunidades para ela. Então, é isso, gente. Não se esqueça de passar isso. Eu vou também amanhã, eu vou recortar vou fazer um corte nesse vídeo e vou daqui a pouco, até a hora que acabar o programa, eu vou fazer um recorte desse vídeo e já vou colocar nas minhas redes sociais. Você que me segue lá nas redes sociais, pode ir lá e compartilhar também e marcar os seus colegas, marcar lá nas suas redes sociais. Já está chegando por aqui. Já está chegando por aqui. Opa, ela até já chegou. Você viu, ela viu o rostinho dela, né? Ela apareceu aqui já. Cláudio, esse iluminador aqui, por favor. A Desterro já está por aqui e tem um príncipe, tem um homem acompanhando ela. Ela veio acompanhada de um homem. Olha, por favor, Cláudio, pode passar. Puxa um pouquinho o microfone para... Ou você... Isso! Tá acostumada a dar entrevista para todo canto, para Rede Globo, para todas as emissoras de grande, médio e pequeno porte. Agora veio aqui no nosso podcast Folha de Sumaré. Desterro, boa noite. Você está bem? Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje. Eu que agradeço. E me conta, foi o trânsito? Isso. Puxa um pouquinho mais perto de você. Eu imaginei, mulher. Eu falei assim, a hora que você falou, daqui a pouco eu chego, eu falei, o trânsito. Porque esse horário aqui é muito difícil. Você vem de que região da cidade? Eu venho próximo de Sumaré, sabe? A Emílio Bosco. Matão? Matão, exatamente. Nossa, então para sair do Matão já é difícil ali na Emílio Bosco. Sim. E para entrar em Sumaré é mais difícil ainda, né? É. Poxa, mas chegou. Não vai dar tempo da gente conversar muito, porque às 7 horas tem um outro convidado, né? Mas vamos usar o que interessa, que é... E aí qualquer coisa a gente marca uma outra data que você venha com mais tempo, consiga estar mais... chegar mais cedo, né? E esse príncipe, qual é o nome dele? Israel. É Israel, olha o nome bonito, hein? Quantos anos ele tem? 4. 4 aninhos, legal. Ele também já gosta de ler? Gosta, ele gosta bastante. Gosta desse livro aqui, ó. Que eu publiquei, né? Que é Pedrinho e o Coelho, é um livro infantil. Ele ama esse livro. Então vamos começar então. Desterro, eu vi seu currículo. Você é Desterro, gente, presta atenção, ó. Ela é compositora, ela é escritora e ela é poetisa. Faltou alguma coisa? Não, você falou exatamente tudo que eu sou. E é cantora também? Compositora às vezes é cantora. Você é cantora também? Também, eu louvo na igreja. Que legal. Que igreja que você é? Assembleia de Deus. Assembleia de lá do Matão mesmo? Isso. Que legal. Então, como é que surgiu esse gosto por tudo, né? O que veio primeiro? A leitura ou a composição? Veio a leitura. Primeiro, né? Que eu sempre gostei de escrever, de declamar. Eu declamava... Eu venho do Piauí, né? Da cidade de Altos. Então, lá eu desempenhava um trabalho, sabe? Eu participava bem jovem, eu participava de eventos nas escolas. Eu tinha apenas 13 anos de idade, aí eu fazia entrevista nas rádios. Eu não falei que estava acostumada? Declamava poesias. Eu participava de evento, eu era convidada, enfim, né? Então eu vim assim de uma cultura e eu já gostava também, né? Quando eu era criança, o meu tio, ele gostava muito de violeiro, então eu era uma criança assim diferente, né? Porque eu era a única que me sentava e parava para ouvir. Então isso é uma coisa que surgiu naturalmente, uma coisa que já nasceu de mim, né? Isso. Uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus. E você vem de uma família de quantos irmãos, pai, mãe? 7 comigo. 7 com você? E que só você foi para essa coisa do mundo artístico? Saúde, meu anjo. De leitura, de música. Só você? Exatamente. Eu. Você tinha você pegou seu modelo. O seu tio foi um modelo para você ou seu pai e sua mãe também tinham algum dom, alguma habilidade para essas coisas?
sou assim de uma família que tem violeiros, sabe? Eles gostam de repente. Seu pai e sua mãe não são violeiros? Não, a família Gomes, né? Um pessoal assim que gosta de tocar viola. É da parte da sua mãe ou do seu pai que gosta? É do seu pai, legal. Aliás, a parte da mãe, mas do pai é assim, ele chamava os violeiros. Agora, da parte da mãe, é os que tinham, né? Os violeiros que gostavam de tocar, cantar. Ah, então da parte da sua mãe são os que tocam. Isso. Ah, que legal. E do meu pai foi assim, ele que, quando eu era criança, que ele chamava, né? Os violeiros para estar indo lá na casa dele, ele gostava de ouvir. Ah, e nós poderíamos... Você tem alguma... Já elaborou alguma coisa que você pode declamar pra gente? Você bate pronto, não precisa ensaio, nada? Com certeza, pode ser qualquer... Você que manda. Baixa só a ponta do microfone seu, pra gente ver mais seu rosto. Aí! Você quer declamar alguma coisa que tá aí passando por você? Fica à vontade. Descubra quem sou eu. Sou a mais bela quando bem inspirada, na plateia aplaudida e na despedida, no peito sufocada. Do amor sou maravilha, algo sobre família, vem perfeita inspiração. Protesto o preço do alimento e do sofrimento, faço-te levantar do chão. O poeta é minha isca, te envolvo, te explico a qualquer situação. Sou obra tão perfeita e quase ninguém me aceita. Sou raiz, sou obra feita, sou consolo de alegria. Sou simples, sou elegante, venho de instante. Prazer, meu nome é poesia. Nossa, que lindo! Obrigada. Que lindo! Deixa eu te perguntar, tem mais alguma que você costuma fazer, que daria pra fazer pra gente? Aí eu queria pedir pra você, é que eu não quis te interromper, estava muito bonito. Eu queria pedir uma outra pra você declamar uma outra poesia, mas olhando pra aquela câmera lá. Pode ser? Pode ser. Fica à vontade. Essa poesia, na verdade, que eu vou estar declamando, ela descreve realmente quem sou eu. Ah, então, olha que bom! Eu pedi certo, então. Fica à vontade. Me engordo com palavras, me engordo com palavras, me encho de sabedoria, mato minha fome e sede, com versos e poesia. A cada dia fico gorda e o peso vai subindo, na medida do tempo, letras, palavras, vou engolindo. Se eu fosse magra, seria fraca sem resistência, como sou gorda, gorda sou, de inteligência. Quero crescer, ser gigante, a cada instante engordar de poesia, ser alta por postura e grossura, por grande sabedoria. Vou devastar a biblioteca, engolir tudo que verei. De conhecimento vou soprar e letra vai jorrar a tudo que me fartei. O conhecimento só é descoberto quando nos empenhamos para conhecer. Leia, descubra, só depende de você. Nossa, que lindo! Parabéns, Obrigada. Menina! Muito obrigada. Que dom, hein? Nossa! Eu não vou perguntar a idade, óbvio que mulher não se pergunta a idade, né? Mas você cultiva isso desde pequenininha, então? Desde pequena, quando eu tinha meus 6 anos de idade, eu já gostava. Inclusive, eu até inventava. Eu não sabia ler, mas eu inventava, sabe? Assim, surgia e eu falava umas coisas assim com rima. Nossa, então, que legal. Surgiu bem cedo. Eu, na verdade, eu fiz esse livro. Você trouxe uns livros aí, né? Em 2013. Aqui, ó, pode você mesmo, mostra para aquela câmera ali, ó. Pedrinho Dá para pegar, Coelho, Cláudio? que é um livro Aí você segura ele, mostrando para lá, e pode ir falando dele. infantil, né? Que ele é um pouco assim da minha infância, né? Eu morava no interior, então tem tudo a ver, né? Com o que eu passei no interior. Aí assim, fala sobre o cuidado. Tem umas paisagens assim. Muito lindo. Tudo a ver com que eu via na minha cidade. Sim. Onde eu morava, tem umas paisagens e assim, onde eu morava era assim, era morros, essa beleza toda que está aqui no livro. A ilustração, você que propôs, a pessoa que imaginou e fez? Então, a ilustração, o ilustrador fez de acordo com a história. Mas, por exemplo, esse menininho aí, quem é esse menino? Tem alguém que remete a ele ou não? O ilustrador colocou? É o
o Pedrinho. Eu que fiz o personagem, entendeu? Toda a drama, eu que E você conhece um menino que seja assim, lá do Piauí? Na verdade, esse menino aqui representa eu mesmo, eu e meu irmão, que a gente era bem sapeca. Pedrinho e o Coelho, ele se aventura, né? Seguindo o Coelho com curiosidade, querendo conhecer o local onde ele mora, então ele decidiu seguir o Coelho, se encantava com as paisagens, a natureza, e eu era assim como Pedrinho, entendeu? Eu, na verdade, em vez de seguir o Coelho, eu segui, foi um bezerro que eu e meu irmão, a gente foi parar em um mato desconhecido que a gente não sabia voltar para casa. Sorte que a mãe veio, né, mas veio com um cipó enorme para bater na gente, e foi aonde a gente retornou para casa. A gente já estava chorando, assim como o Pedrinho com ele desesperado para querer voltar, porque ele não sabia o caminho de casa, e o Coelho levou ele até a casa dele. Então, entendeu? Então, assim, essa história fala exatamente sobre o cuidado da criança, não andar com estranhos e também não andar sozinha por aí no local onde ela não conhece, porque é perigoso. E ainda mais nos dias de hoje, como as coisas são, né, de pessoas mal intencionadas. Sim. Como tem sequestro, né, de criança. Sim. Então, isso é bem perigoso. No interior, pelo menos lá, né, não era tão perigoso como antes, mas mesmo assim já tinha esse problema, esse caso de sequestro de criança. Enfim, então isso relata sobre o cuidado que a criança, né, deve ter de não estar saindo sozinha por aí. E aí, no caso, os pais, né, acompanharem. Ficar em cima das crianças, na verdade, né? Porque a criança não tem noção de onde ela está indo, né? Os pais têm que conversar, igual todo pai e mãe, assim, né? Conversa e orienta, às vezes resolve na conversa, mas na maioria das vezes não, né? Na nossa época, na minha, né? Resolvia na vara, na cinta, um chinelo voador. Aí, às vezes, a gente... Sim. Exatamente. E falar sobre os perigos que né, para a criança estar ciente. Sim, e aí uma hora ela aprende, né? Porque, poxa, a inteligência que é criança. E viu, eu ia falar para você, tem água aí se quiser tomar, viu? Ele viu eu tomando aqui, mas é água, se quiser dar água para ele. Tá, obrigado. E tem esse outro também, que é Cantos e Encantos da Vida. Ai, capa bonita. Eu escrevi ele, tinha 10 anos de idade, finalizei aos 17, eu era adolescente. Então, é um livro que é de poesia, sabe? Tem vários temas, sobre sonhos, sobre estudo, sobre um pouco de mim também, um pouco de romance. Então, eles são temas diversificados, é um pouco de tudo. E que legal. Esse livro é infanto-juvenil, Cantos e Encantos da Vida. E eu já estou projetando o terceiro, que são de frases motivacionais, que eu tenho várias frases motivacionais que eu posto no TikTok, no Instagram, nas minhas redes sociais, entendeu? Então, eu já estou projetando o terceiro, mas eu ainda tenho mais uns 15 a 20 para publicar. Nossa! Uma mala com bastante cadernos, né, que eu ainda preciso modificar cada um para publicar. E deixa eu te perguntar, esqueci. Há quanto tempo você mora em Sumaré? Eu moro 7 meses lá. 7 meses? Nossa! Tô recente, bem recente. E por que e como que você veio para cá? Você veio para Sumaré? Então, eu morava em Campinas, né? Ah, então antes você não veio direto para Sumaré, você veio para Campinas. Eu já tenho 8 anos que eu moro por aqui. Legal. Campinas. E o que te trouxe para Campinas, para o estado de São Paulo? Na verdade, é um sonho, né? Eu vim em busca de um sonho e também da estabilidade, que lá na minha cidade, no Nordeste, e ainda mais a cidade, que eu morava em uma cidade pequena, a dificuldade de trabalho, arrumar um trabalho fixo, era um pouco complicado, sabe? Então, o meu objetivo, foi por isso, né, para mudar de vida e também para correr atrás do meu sonho, por aqui ser uma cidade metropolitana, entendeu? Então, eu
acharia que seria possível eu me destacar mais ainda, sabe? Em um lugar como São Paulo. Então eu pensei, por que não eu não mudar, ir para uma outra cidade para eu mudar de vida e correr atrás do meu sonho? Então é isso. E assim, eu cheguei para cá, eu não tinha o livro infantil, publiquei aqui. Então muita coisa eu conquistei. Então foi bom, foi o que aconteceu. Você pensou, aconteceu. Estou trabalhando, entendeu? Eu, graças a Deus, mudei de cargo, né? Deus me concedeu um novo cargo, eu de auxiliar de limpeza, sou líder agora. Olha! Sou líder, consegui comprar meu apartamento, que era Parabéns. Coisa que, obrigado, que eu mais assim almejava era ter o meu, né, o que era meu. Então, graças a Deus, eu consegui. E tá vencendo a cada dia, né? Vencendo. E veio só você? Alguém veio com você? Família? De alguém da família? Não. Eu vim sozinha. Sozinha, com a cara e a coragem. Isso. E sem saber exatamente para onde eu tinha que ir. Não tinha lugar certo, mas... Você tá brincando? Sim, eu vim. Ninguém falou assim, vai para Campinas, que lá tem um endereço tal. Não? Não. Como que você veio parar em Campinas? Você pegou um avião, um ônibus lá? Fui para São Paulo. Fui de avião, né? Fui de Teresina. Eu cuidava de um idoso em Teresina. E de lá eu fui para São Paulo. Era Campo Limpo, Santo Amaro, mais ou menos. Aí eu fiquei uma semana na casa de uma mulher que eu conheci, que eu conheço os parentes dela desde criança, né? Ah, entendi. Só que assim, a oportunidade que ela me deu, ela falou assim, fique só uma semana aqui na minha casa. Então, assim, aí, conforme a minha fé, né? Sim. Deus foi preparando pessoas e oportunidades, entendeu? E hoje eu tô aqui. Nossa, menina. Para Campinas você veio de que forma? Você falou, não, alguém também te falou, vai para tal bairro? Não, como foi? Para Campinas eu tenho uma tia, né, que a minha avó criou. Ah, legal. Uma tia adotiva, né, mas ela faz parte da família. Então ela me chamou para eu estar aí na casa dela. Fui, fiquei 6 meses lá, depois arrumei um trabalho e aí foi aonde as coisas foram acontecendo. Menina, eu não posso perguntar a sua idade real, mas quantos anos você tinha quando você chegou lá em São Paulo primeiro? Eu tinha 26 anos e faltava uns meses para eu completar. Que coragem, que coragem, que determinação, nossa! Deixa eu ver, só está vendo, acompanhando pelas horas, né? E a vinda, aí você veio para lá e você veio para Sumaré, por que motivo? Matão ali. O motivo foi assim, eu iria comprar um apartamento na John Boy, em Campinas, né? Só que o negócio não deu certo, não era da forma que eu imaginei. Então eu cancelei a compra lá e daí procurei um outro em Sumaré e eu gostei, sabe, do local, eu me agradei também, né? Então foi aonde eu optei por estar morando aqui devido ao local, né? Em que eu gostei do local e do apartamento também em si, também eu me apaixonei, sabe? Pelo ambiente, então foi aonde foi minha mudança. Por conta disso. Que legal, nossa. E a composição veio em que momento? A composição veio assim, por eu escrever poesias, eu escrevia diariamente, sempre, não tinha uma parada, sabe? Verdade. Não é à toa que eu tenho uns 20 cadernos que tá todos guardados, sabe? Então, assim, conforme eu ia escrevendo, vinha inspiração e mais inspiração, então eu escrevia, com isso eu já pegava e cuidado. E escrevia música também, no caso são os louvores para Deus. Ah, você escreve os louvores. Ah, que legal. Isso. E qual que é a sua formação? Ensino médio, faculdade? Eu tenho um ensino médio e estou fazendo um curso de radiologia, que logo eu estou terminando, um curso técnico de radiologia. Mas eu pretendo também ingressar no jornalismo, né? E que legal! Logo após eu finalizar, eu pretendo entrar no jornalismo. O jornalismo por causa da escrita, é isso? Tem tudo a ver, né? Com a escrita e também porque eu gosto da comunicação, eu gosto de lidar com o público, gosto de informação, de conhecimento. Então, tudo isso faz parte, entendeu?
do que eu procuro e almejo. Então, é engraçado porque eu sou jornalista já há 300 anos, né? Mas não tem nenhum livro escrito. E normalmente o livro vem depois da faculdade. E o seu vieram os livros e poesias tantas antes do jornalismo ainda. Exatamente. Menina, nossa, olha que orgulho, viu? Que legal. E como que você faz? O que você pretende? Você vende os livros? Tem uma lojinha? Como que é? Eu vendo os livros por conta própria, até porque também o meu trabalho é integral. Por ser integral, eu não tenho tanto tempo de estar divulgando. Então, assim, eu divulgo nas redes sociais e, assim, sempre aparece alguém interessado e eu entrego até a residência da pessoa. E, assim, eu tô pretendendo estar divulgando o e-book, né? Porque o e-book ajuda muito na divulgação Sim. do livro. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Vou estar divulgando cada livro, colocando o e-book à venda e deixando nas plataformas, né? Para facilitar mais a venda. Deixa eu ver se tem alguém comentando aqui, que eu até acabei esquecendo de abrir aqui. O José Augusto está falando só, sensacional. A Maria Gomes, Maria Gomes é... Desterro Gomes. Mas quem é ela? Desterro Gomes sou eu. Não, a Maria Gomes. A Maria Gomes é a minha irmã. A sua irmã, que legal, tá aplaudindo aqui, ó. Ela tá aqui, tá lá no Piauí? Ela tá em Campinas, no John Boy. Ah, tá em Campinas. Então ela veio pra cá também? Isso, ela veio. Ela veio já tem 1 ano já que ela veio pra cá. Veio mais ou só você e ela tá aqui? Tem um irmão, 2 irmãos, na verdade, em São Paulo. Guarujá. Legal. O José Augusto falando assim, essa é puro talento. A doutora Leila é psicanalista, aliás, nossa psicanalista, né? Ela está dizendo boa noite a todos e parabéns, dando parabéns para você, que ela também é escritora. Obrigado. Voz Sumarel, Wanderson, boa noite. O José Augusto falando assim, ela também na Academia de Letras. Eu faço Olha, tá parte vendo? da Academia que de legal. Letras. Duas. Você faz de onde? Da minha cidade, de Teresina, da capital do Piauí. Ah, que legal. Esse José Augusto te conhece, então? Quem é? Eu acredito que seja... É José Augusto Santos Souza. Não conheço. Tá dizendo, ela também é da Academia de Letras. Se ele não sabe, ele acertou, hein? Que não é da brasileira, mas é da sua cidade, né? Acertou, sim. Eu faço parte de 2. Ô Maria, obrigado, viu? Parabéns pela irmã, viu? Muito inteligente, que artista, na verdade, né? Artista completa, parabéns. É isso mesmo, tá dizendo que você é uma guerreira. Assina embaixo, é uma guerreira mesmo. Que legal. Deixa eu ver aqui no Facebook, eu acabei não olhando antes. Oi? Ah, tá. Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Legal. Ainda não tem, não. Agora, você falou que tá esperando, aí você tem Você pretende publicar essas poesias também? Como que é? Pretendo, sim, cada uma. Eu quero fazer, né, publicar cada um dos que tá guardado, né, e logo, logo vai se materializar. E eu faço crônica também, entendeu? É um pouco de tudo. Eu faço, tipo, Mágico de Oz, Alice no País dos Espelhos, aquelas histórias assim, sabe? Eu também faço. Meu Deus, Cláudio do céu, que coisa linda. E o que você precisa para isso se concretizar? Na verdade, assim, como eu trabalho, né? Então, assim, eu pretendo ter um capital para eu poder investir, né, em cada livro, porque é um custo, entendeu? Então, assim, como eu tô fazendo radiologia e assim, o salário é um pouco melhor, sabe? Um pouco a mais do que de liderança. Então, vai dar perfeitamente para eu investir nos meus trabalhos, nos meus livros, né? Patrocínio é difícil conseguir, né? É um pouco difícil, sim. Você já tentou? Como que é? Na verdade, assim, esse primeiro Cantos e Encantos da Vida foi patrocínio pela prefeita da minha cidade, né? Com a amizade que eu tinha com o coordenador de cultura, que é o Carlos Alberto Dias, da minha cidade. Então, foi assim, pela amizade que eu tinha com ele, ele deu uma força. Mas, assim, não foi
foi um empurrão, uma ajuda, né? Mas, assim, para patrocinar com bastante cópia, assim, é um pouco difícil. É difícil, né? Ela fez uma minoria, mas essa minoria que ela fez já me ajudou bastante. E você vende alguma coisa assim ao longo do mês? Você consegue vender alguma coisa? Consigo, lá no meu trabalho mesmo, já vendi bastante, entendeu? Então, assim, o que precisa, na verdade, eu fazer eventos, lançamento, só que para isso eu preciso de um pouco de tempo. Como eu trabalho integral, então toma um pouco do meu tempo. Entende? Você trabalha de que hora a que horas? Eu trabalho das 7 às 4h48. E tem o pequeno, e tem o Israel para cuidar, né? É verdade. E assim, eu optei por radiologia porque tem uma escala de 12/36. Então, eu consigo conciliar o trabalho e o meu trabalho, aquilo que eu gosto. Então, eu vou ter um dia para trabalhar e um dia para me dedicar naquilo que eu gosto. E é uma coisa, e até compartilhar, você é bem novinha, compartilhar com você, eu acho interessante isso. Você está focando, você tem seu compromisso com a vida, em trabalhar, em cuidar de Israel, em tocar a sua vida, mas seu sonho é que isso aqui se torne seu ganha-pão, vamos dizer assim, seu sustento, na verdade, né? Sim. Na verdade, poesia é o que eu amo, entendeu? Então, é o que eu amo de verdade, sabe? É aquilo que eu sei que foi Deus que colocou isso dentro de mim, porque... Saúde. Porque, assim, eu, desde criança até hoje, aquele mesmo sonho, aquela mesma vontade que eu tenho de declamar, de fazer poesia, de alegrar o dia de alguém, é aquela mesma motivação que eu tinha quando eu era criança. Então, isso eu posso admitir que foi Deus que colocou isso dentro de mim, essa vontade, esse desejo. E você cantaria um louvor pra gente? Ou não, assim, o louvor é mais... Pode? Eu até posso, mas eu acho que ficaria melhor, assim, mais legal no playback. No playback, mas eu posso tentar, né? Pode ter. Fica à vontade, você que sabe. Se puder tentar, a câmera tá lá. Eu vou pensar aqui qual o louvor que eu posso estar louvando, assim, que tem a ver, assim... lembrei, Damares na Mesa do Rei, que é um pouco, esse louvor fala até um pouco comigo, assim, sabe? Uhum. Porque muitos até olharam e falaram que eu não ia conseguir, entendeu? Mas eu consegui, assim como o louvor da Damares fala sobre a vitória, o êxito, então, assim, esse louvor tem tudo a ver comigo. Que lindo, que lindo. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Que voz, hein? Até voz bonita ela tem, né? Que legal, nossa. Menina do céu, então são coisas assim que o que move a gente são os nossos sonhos, né? É verdade. Você já pensou em, por exemplo, ser pastora na sua igreja lá? Como é que é a sua vida de religião? Na verdade, meu chamado é missionário. Chamado missionário? E aí, qual que é a sua função? Pregar o evangelho, pregar a palavra, louvar... tá sempre louvando, sabe? Proclamando o evangelho e falando também de Jesus, né, para as pessoas, porque sempre tem alguém que precisa de ouvir um pouco sobre Deus, porque sem Deus ele é tudo sem a gente, mas ninguém é nada sem ele. Eu acredito muito nisso. Eu tenho que perguntar para você, que eu pergunto para todo mundo que vem aqui, né? Nós negros e negras, você sofre racismo no seu trabalho, na igreja, na rua? Você já percebeu isso? Como que é a relação do racismo com você? Eu sofro, para te dizer que eu sofro toda hora, viu? Na verdade, assim, eu sofria quando eu era criança, assim, eu não sabia lidar com isso, eu não sabia o que era discriminação. Entendeu? Só eu via crítica, assim, sobre a minha cor de pele. Mas hoje, como eu cresci, eu sou madura, entendeu? Então, eu sei lidar com essa situação. Se a pessoa criticar, falar alguma coisa, eu finjo que nem tô ouvindo, entendeu? Porque eu gosto tanto da minha cor de pele e admiro também, que isso nem me afeta mais, sabe? Não me afeta mais.
E qual a sua reação quando alguém... O que já te falaram que te tirou do eixo, que você chorou, que você, enfim, ficou triste? Tem alguma lembrança, assim? Eu tenho várias, né? Mas eu tenho uma lembrança, assim, sobre que uma pessoa, sabe, eu não posso nem assim, estar citando quem seria, porque eu acredito que seria um pouco constrangedor. Isso, não fala não. Mas, assim, essa pessoa que fez isso, que foi até da minha cidade, sabe? Me discriminou uma palavra, me comparou até com aquele pássaro lá, sabe? Acho que vocês devem imaginar. Urubu? Isso. Aí, então, eu chorei muito, sabe? Que idade mais ou menos você tinha nessa época? Eu era adolescente. E na escola também, entendeu? Já ouvi. Na escola onde mais tem, palavra, né? E também uma pessoa bem próxima também, entendeu? E era até da família. Ah, nossa, mas a pessoa era branca ou era negra também? A pessoa tinha uma pele clara. Ah, e da família fez isso? Sim. Então, isso me afetou muito, sabe? Inclusive, eu até escrevi na biografia do meu livro Infanto Juvenil. E tem um pouco, né, dessa situação que eu passei. No livro tem? Tem. Ai, que legal. Biografia. Então, mas eu superei. E diariamente, por exemplo, eu ando na rua, eu percebo os olhares, né, as pessoas ou que se afastam ou que se aproximam. Você percebe? Você tem essa percepção? Quando você está nos lugares, no trabalho também, né? Na verdade, eu já me acostumei tanto assim. Na verdade, para falar a verdade, eu nem percebo, entendeu? Porque isso não me afeta, eu soube tão lidar com a situação que eu faço de conta que não estou nem vendo. Que não, Se a pessoa está olhando assim, eu faço de conta que não estou vendo. Você sabia, não sei se você sabe, bom, como uma escritora... Eu distorço o meu olhar, entendeu? É como se eu não tivesse vendo, é como se a pessoa fosse invisível para mim. Ah, e como que você enxerga essa questão do racismo sendo falada, toda hora passando na televisão, falando dessas coisas de jogador, de futebol, pessoas em loja que tem que tirar roupa, abrir tudo que você tem para poder abrir a bolsa, outros até não se conformam, fica tão irritado, irritado, com raiva, desesperado, a palavra é essa, ficam desesperados que acabam tirando a roupa para mostrar que não tem nada. O que você acha dessas situações? Eu acho uma falta de respeito com o ser humano, né? Não é porque a pessoa tem uma pele negra, uma pele escura, que ela deve ser discriminada, ser tratada dessa forma, entendeu? Porque todos nós somos humanos, somos iguais diante de Deus, ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Todo mundo, entendeu? Assim, ou branco ou negro tem o seu valor, ou não, né? Depende de você correr atrás do seu valor, porque quem dá o valor é você. É você que tem que lutar pelo seu caráter, é você que tem que mostrar quem você é para as pessoas. Você que é a pedra preciosa. E essa pedra preciosa, ela vai brilhar ou não dependendo de você próprio. Entendeu? Então, assim, por conta disso, o ser humano não deveria tratar o outro dessa forma, porque cada um de nós tem o mesmo destino. Sim. A cova, né, para todo mundo. Então, o rico, o branco, o negro, cada um vai para a cova do mesmo jeito. E lá, quando a pessoa virar um cadáver, lá você vai ver que o ser humano não tem nenhum valor. Então, eu acho que a pessoa que faz uma coisa dessa com o ser humano, ele é um hipócrita. Entendeu? Ele é uma pessoa irracional, sendo racional, mas assim, tendo essa visão, essa lógica desnecessária de ter essas certas atitudes, né, desumanas. Legal. Muito bom. Você tem medo do seu filho, ele tem os traços mais claros, mas lembra negros, né? Você tem medo dele sofrer racismo na escola? Você conversa com ele sobre isso? Para falar a verdade, eu não cheguei a conversar, mas eu cheguei, assim, falar para ele de algumas coisas. E, assim, ele, por ele ser criança, ele não sabe ainda lidar. Mas eu acredito que quando ele tiver uma idade de 6, 7 anos, aí eu vou... Você conversando ter bastante, né? Uma conversa mais... Legal. Mais profunda com ele sobre isso. Para conscientizar, deixar ele forte, né? Sim. Tem que deixar nossos meninos fortes para poder enfrentar. Igual eu, né? Isso. Fingir
que a pessoa está sendo invisível, que você não está vendo aquilo. E ensinar isso que você falou, né? Os direitos que ele tem, que todo mundo é igual e que não deve aceitar nenhuma manifestação, nenhum tipo de racismo, né? Qualquer palavra pejorativa que vai... que você falou, urubu, macaco, gorila, cabelo de bombril, subaco fedido, já ouvi de tudo, você imaginar. O Neymar, ele já foi chamado foi jogar, né, fora do Brasil e foi comparado com macaco, né? Sempre tem um jogador acontecendo isso. Você vê, o Marcelo, Marcelo não... meu Deus do céu, foi preso agora, foi preso, mas foi solto agora, de que estuprou a menina lá. Meu Deus, o Gabriel, não é Gabriel? Daniel Alves. Ele, quem olha nele, vê que ele é uma pessoa de pele clara. Ele é uma pessoa de pele clara, porém com traços negros, que vê que ele é negro, os traços dele. Uma vez ele sofreu racismo, né? Jogaram a banana pra ele. Não sei se você chegou a ver isso. Eu já cheguei a assistir, sim. Eles jogaram a banana, ele pegou e comeu a banana e jogou a casca fora. É uma forma de mostrar força. Mostrar força. E mais que isso é fazer o que o Vini Júnior faz. O Vini Júnior, ele é contra o racismo, ele fala, né? Nada de racismo. E apesar de tudo isso, ele ainda é o melhor jogador do mundo, pelo menos foi no ano passado, né? Então, eu não vou muito longe. O Pelé foi o rei do futebol, né? E ele era bem negro, mais que a gente. Então, ele foi rei, né? Então, isso prova, né? Que o ser humano não importa a cor de pele, não. Ele vai ser a joia que vai brilhar, entendeu? Exato. Vai ser um brilho, vai ser um exemplo, né? Como muitos têm Pelé como exemplo, entendeu? Então, é isso. Deixa eu aproveitar, enquanto você está aqui, que nós estamos fazendo um sorteio essa semana. Mamãe. Deixa minha bolsa lá, deixa. Você que é mãe, você pode pedir para os seus irmãos, alguém que você conheça, ou você mesmo ir lá depois. Você já é inscrito no canal? Sim. Já se inscreveu? Inscrevi, sim. Que nós estamos sorteando essa semana, Semana das Mães. De hoje até sexta-feira nós estamos sorteando uma caneca dessa. Uma caneca por dia ali no nosso canal, no canal do podcast Folha de Sumaré. Então eu já expliquei pro pessoal no início, vou falar de novo como que é. Gente, vocês que estão aí no canal, é muito fácil. Se inscreva aí no canal. Se já é inscrito, ótimo, tranquilo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Daí do lado tem o sininho, clica no sininho ali para receber as nossas notificações. Curte essa transmissão, vai lá, dá aquele curtir lá, né? O joinha. E deixa um comentário para sua mãe. Você que é mãe, pode deixar um comentário para você mesmo ou para sua mãe, né? Qualquer mensagem. Deixa uma mensagem lá aí nos comentários, no chat, ou lá no comentário mesmo no canal. Deixa lá um comentário. E aí nós vamos, na hora que for acontecer o sorteio, a gente vai verificar se a pessoa está inscrita e se ela deixou o comentário lá. Então, amanhã nós vamos sortear uma. Quem participar hoje, amanhã a gente sorteia de quem ganhou, né? Na terça-feira a gente faz o sorteio e na quarta-feira a gente vai saber quem ganhou a caneca de terça. E assim até chegar sexta-feira. Entendeu? Facinho. É ser inscrito no canal, tocar as notificações e deixar um comentário à sua mãe. Aí nos comentários ou no chat do nosso canal. Fechou? É isso. É só para dar um estímulo, dar um incentivo para as pessoas participarem. Você sabia... Deixa eu ver aqui. Ô Cláudio, você pode atender o Dudu, fazendo um favor? Você sabia que no dia... Você que gosta de leitura, uma notícia muito boa, alguma coisa para se ler. Que no dia 25 de maio se comemora o Dia da Cultura Afro-Brasileira e da África no Brasil? Sim. Legal, né? Muito legal. Tem alguns eventos que acontecem aí pela religião, a região nossa que em Sumaré ainda não tem nenhuma atividade assim, mas acontecem algumas aí nas outras cidades. Campinas tem muito isso, né? Acontece muito. Sim. Importante essa data, né? Do dia, na verdade, é no dia 25, porém, algumas cidades acontece a Semana da Cultura Afro-Brasileira e da Cultura e da História da África. Legal isso, né? Muito legal, né? Porque mostra a força que a gente tem, né? Que o negro tem a bravura, a força e a determinação, né? Mostrar, né, que qualquer um, né? Qualquer pessoa, independente da sua cor, raça ou etnia, pode chegar
aonde quer chegar, né? Depende de você, da sua determinação. Você, lembre-se bem que você é capaz de chegar aonde você quer chegar. Que não importa os olhares, e isso não vai fazer, né, com que o seu voo seja impedido, porque você é um pequeno pássaro, mas que você consegue fazer grandes voos. Nossa, que legal. Nós vivemos numa sociedade, é sempre muito bom quando a gente vê pessoas assim como você, escritora, pessoas formadas em alguma área da formação mesmo, de faculdade, ou que são cantores, escritores, jornalistas, professores, negros e negras, porque é isso que você falou, mostra a força que nós temos e que ao longo da história, ao longo de mais de 400 anos, quase 500 anos, nós fomos colocados como animais que não pensavam, que não tinham raciocínio, que não tinham inteligência, e dentro disso que a gente está falando hoje, você, como ainda muito jovem, e seu filho mais jovenzinho, vai aprendendo que a nossa capacidade é infinita, né? É claro que nós temos que romper muitos obstáculos, como o próprio preconceito. Uma vez eu até comentei num canal, uns amigos, que o preconceito ele só nos atrasa. Ele nos atrasa, mas não deixa de fazer com que a gente chegue no nosso destino, né? É isso que você falou. Vai atrasar, a gente vai ficar chateado, vai chorar, vai ficar desanimado, vai mexer com o nosso psicológico, vai adiar um sonho, mas o sonho, quando a gente não desiste, a gente corre atrás, a gente alcança, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, viu, Desterro? Porque aquele José Augusto, ele falou que ele é do trabalho onde você trabalha lá, esse José Augusto. Eu lembro dele. Lembra dele, né? Lembro. É ele. Sim. Quem está dizendo aqui boa noite é seu Laerte, boa noite a todos, tudo de bom. Obrigado, seu Laerte, Deus abençoe o senhor também, viu? E o José Augusto está dizendo assim, arrasou. Obrigada. E a sua irmã está dizendo, acabei de me... Opa, obrigado, Maria. Obrigadão, viu? Maria, viu? Mas não esqueça de deixar a mensagem aí para sua mãe, viu? Ela é mãe também? Não. Não? Então não esqueça de deixar a mensagem aí nos comentários para sua mãe, tá bom? Quero muito agradecer você, viu, Desterro? E acho que deu pra gente conversar um pouco, não foi muita coisa, mas deu pra falar um pouquinho, né? Ouvir essas belas palavras, esse raciocínio, essa inteligência sua, né? Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite. Lembra que a gente marcava e não dava certo? Não, sempre tinha uma coisa, né, que acontecia ali. Aí a semana passada foi o feriado, né? Falei, nossa, verdade. E eu nem lembrei. Falei assim, poxa, a Desterro também, eu acho que ela não percebeu, mas quinta-feira é feriado. Mas hoje deu certo. Não foi do jeito que a gente queria, com mais tempo, mas deu certo, né? É verdade. E assim, da próxima, eu poderia estar cantando, né? Porque eu gosto de cantar mais no playback. Sem o playback, assim, às vezes foge a letra, sabe? Alguma coisa assim, sai do ritmo, não sai da forma que é para ser. Então, traga um playback, a gente combina, você traz o playback. Tá bom? Obrigado, viu? Gente, agradecer o pessoal que acompanhou a entrevista com a Desterro e reforço com o convite para comentar e deixar aí, se inscrever aí, deixar os comentários na homenagem para sua mãe nos comentários e tal. E agora, claro, nós vamos só pedir um tempinho pro pessoal que está assistindo, já a gente volta com a entrevista com o vereador Dudu Lima, que já está aqui nos aguardando. Só para eu me despedir aqui da Desterro, tá bom? Rapidinho.